E quando eu abri, né, a gente falou aqui que ia ter a nossa conversa aqui, aí perguntaram essa questão do cuidado, né, bem-estar ambiental. A gente já falou um pouquinho, mas o que você pincela aí nesses assuntos? Porque é uma preocupação, né? Eu acho que muita coisa também que se cobram por pessoas que não são da área, que não entendem o que estão falando, ou faz parte, né? Que não tem coerência, mas é uma realidade. Né? Então, por exemplo, você tem lá as exportações de carne lá no Pará, você tem uma certificação em prol do desmatamento, né, dessas questões. Como é que funciona esse com o navio? Ele é bem monitorado por ONGs, né? E aí, como diz o meu avô, né, quem tem tempo faz o número 2 longe, né? Então ele vai buscar uma confusão. E aí, sim, o que é o lado legal? Como a gente faz as coisas corretas, 90% do pessoal que está operando, não vou falar 90% porque assim, quem faz errado vai perder a certificação, concorda? Sim. Então assim, você tem todo um cuidado na parte de dejeto animal, você tem as lagoas de decantação, porque esse passivo ambiental não pode contaminar nenhum rio. Você vai lá, usa ele até para vender. E fora que isso é dinheiro hoje, né? É dinheiro, bem lembrado. Então assim, o esterco, ele é dinheiro hoje. Existem alguns projetos sociais que são criados para virar uma adubação de horta nas cidades em volta, onde você gera o hortifruti para a agricultura familiar, um adubo mais barato, a própria prefeitura interessa nisso, ou empresários locais. Legal. Existe um volume de mão de obra que você consegue colocar absurdo na região, ou seja, você aumenta a taxa de emprego, você melhora a qualidade da turma. Os animais têm que estar bem, tem que ter um veterinário responsável por isso, senão você não consegue exportar. Você passa pelo crivo de avaliação contínua de pessoas do ministério, avaliando, vendo a qualidade desse animal, o percentual de sombra. Então, mais de 30% do curral, 30% ou mais tem que ser sombreado. Então, sabe essas coisas assim que um confinamento normal não tem? Então, eu acredito que hoje o nível de protocolo sanitário é maior, a exigência é maior, os volumes de exames, coleta de sangue. Então, assim, eu vejo um controle muito grande. Existe a pressão ambiental? Existe. Fala sobre qualidade de animal, ou estresse, ou bem-estar. O animal que entra sem perder peso, performa, ganha peso, está sadio, esse animal ele mostrou que ele está tudo bem. Sim, com certeza. E ele entra no navio e ele vai ganhando peso daqui para lá. Porque a dieta do navio é uma dieta de manutenção, o animal também consegue performar. Então esse animal ele precisa não chegar magro. Sim. Então tem todo esse cuidado. E o comprador também, ele não quer, ele comprou quilos. Ele quer receber pelo menos o mesmo tanto que ele comprou. Sim. E o navio, ele é contratado por quilo também. Então você concorda que eu não posso botar nem a mais nem a menos? Porque tem um balanço, igual avião. Tem uma programação, sim. Peso para chegar e peso para sair, decolagem e aterrissagem. Então, assim, da parte de protocolo, existe sim essa... Vai em porto, fica tirando foto, falando que tá judiando e tal. E quando você vai ver, não tem nada disso. Assim como tem ecologistas que ficam tirando foto de frigorífico, enfim. Então, assim, sendo bem direto e reto, funciona, tá? Existe, não existe maus tratos. Em algum momento, nos últimos, 15 anos, tiveram 1 ou 2 naufrágios, que isso acontece igual avião quando cai. Sim. Se fosse assim, ninguém podia andar de avião, porque cai um avião, parou, tá matando gente. Sim. Então, assim, quem perdeu esse dinheiro foi o importador, que perdeu o animal todo, caso o navio vire. Então, assim, cara... E não foi pouco, né? São milhões e milhões de reais, sim, ou dólares, né? Sim. Então, assim, fique tranquilo que não é dejeto jogando ao mar, tem todo um cuidado, igual o cruzeiro. Tem lá 2.000 pessoas no navio. Cara, ninguém joga dejeto no mar, tem toda uma estação de tratamento, sim, ali, tá bom? Então, tem uma logística para isso. E essa preocupação, essa cobrança, vem do nosso governo para fazer exportação ou vem do próprio comprador que exige? Os dois. O importador pede, até porque chega lá, ele vai ter que estar batendo esses laudos, ele também faz os exames dele quando necessário, e nós temos que manter a nossa credencial, que nós estamos aptos a exportar e nós produzimos qualidade. Então o Brasil tem essa preocupação, o pecuarista tem essa preocupação, até porque nós somos o supermercado do mundo. Sim. Então é de interesse nós continuar com essa turma querendo vir para cá. Então eu quero mais cliente, nós queremos atender, tá? E aquilo que eu falo, né? Toda essa questão de bem-estar também, ela não precisa ser imposta, porque dá dinheiro. Um animal melhor, com condições, com conforto, ele vai performar mais e vai dar mais retorno, não tem... Você falou a frase que eu falei 2 minutos e não consegui falar. Um animal saudável, ele dá dinheiro, ele dá lucro. Exatamente. Pronto. Então, quem quer um animal passando mal? E esse animal, caso em algum momento ele não consiga performar por uma questão individual, de indivíduo,
uma possível, sei lá, machucou o casco, deu uma pneumonia, alguma coisa, a gente cura esse animal e esse animal vai ser absorvido no mercado interno ou no confinamento normal. Então esse animal ele está totalmente tratado e apto ao mercado interno. O que estaria pronto para nós está sendo disponibilizado para lá. Só que existe uma disputa e aí o pecuarista pode sair na vantagem, tá bom? Que legal. E a questão só do protocolo sanitário, ele é muito diferente do confinamento? Que aquela hora eu tentei jogar, mas acho que não consegui formular direito a pergunta. Perdão, do protocolo sanitário em si, ele é o mesmo produto, vermífugo, costridiose, tudo, vacinas, ou tem um pouco mais? Sim, aí no caso a gente vai procurar lá, tipo, se tem aquela doença da língua azul, a Bluton que eles falam, ou leptospirose, tuberculose, brucelose, todos esses exames vão ser feitos. Então eu tenho todo um protocolo vacinal para fazer em cima, vermífugo, de endoparasita e ectoparasitas, e é isso. Então assim, existe sim, talvez um pouquinho mais de cuidado, e não adianta economizar aí. Tá? É aquele percentualzinho assim que faz diferença, né? Eu fiz uma conta da outra vez no outro confinamento que eu acompanhei, né? O gasto com sanidade deu 2,5%, 2,40 e tantos por cento de todo o desembolso do confinamento. Olha só. E você querer economizar 20% em 2,5%, não é aí, né? Não é aí que tá o resultado, né? Se você economizar esses 2,5% e 50% ou 30% do seu lote é condenado. Olha o prejuízo. Pois é. Não, só de não performar, só de diminuir aí o ganho de 1,6 para 1,4, você já... Um exemplo é a nutrição. O cara vai querer economizar na nutrição nessa hora. Cara, é um tempo tão curto. Não é aí que economiza. Agora, eu posso até tentar economizar. Sim. Mas se esse animal me entrega 100, 200 gramas a menos por dia, talvez aquela quebra tá o meu lucro ali. Exatamente. Né? É investir muito mais em processos bem feitos, né? Que não tem desperdício do que nisso, né? E aí, assim, existe uma série de coisas, né? Esse animal vai comer silagem, vai comer feno, vai comer o quê? Cada região tem um coproduto, cada região tem uma particularidade. E a gente observa o seguinte, dentro de uma EPE ou dentro de um confinamento normal, quanto menos água você transportar, menos logística você tem. Logística, eu falo, são entregas de comida, né? Então, as dietas mais secas, você ganha tempo, porém, elas ficam mais quentes. Sim. Então, você tem que saber balancear. E região que chove muito, que é o caso lá da região norte do Brasil, lá do Pará, né, lá de Belém, você tem que ter um trato constante. Então, você tem que saber usar o que você tem de favor. Coxos cobertos, existem alguns que tem, os mais antigos até tem, mas talvez a conta não se pague. Então, de novo, cara, aí vai entrar aquela da viagem da Tostines. Ela é fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Então, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas existem vários perfis de planta. Com planta, coxo coberto, coxo descoberto, mais espaçamento, menos espaçamento. Então, tá, é um pouco disso aí. Isso aí vai de acordo realmente com o projeto de cada um, né? E aqui pra gente já chegando pro final, o que você vê aí nos próximos 5, 10 anos para esse mercado de exportação de gado vivo? O que você visualiza aí? Vai ficar mesmo nessas regiões que estão? Vai expandir? Vai aumentar a participação? O que você vê? Boa tua pergunta, cara. Quando a gente olha, hoje pensando assim na parte de novos estabelecimentos para embarque, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, que são áreas mais antigas, totalmente consolidado. Eu acho difícil alguém aprovar uma nova... estabelecimento para embarque. Pará, ele tem diminuído as aberturas. Eu acho que o lugar que tem maior chance de abrir seria o Nordeste, até por questão logística. E o pessoal quer estimular isso por lá. E aí você vai ver de novo uma outra disputa por regional por preço majorado, né? Então assim, eu acho que existe sim uma expansão, vai aparecer novas rotas, talvez pelo Ceará, pelo Rio Grande do Norte. Vamos ver quais são os portos que eles vão querer usar, isso aí, né? E seria isso. Acho que o mercado de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul está consolidado, né? São os portos que respondem por 40%. E Pará, eu acho que é a bola das vezes, tá? Tá, mas questão de volume, você acredita aí que esses 1.200.000 para esse ano tem espaço para crescer? Você acha que vai chegar num teto? Eu acho que... eu não posso cravar um número, porque, cara, o mercado é muito dinâmico, né? Mas acredito que esse de 1.200.000 a 1,5 milhão talvez ano, pode ser uma realidade nos próximos 3 anos, tá? Então não vai ter, talvez não dobre, né, de 1 milhão para 2 milhões em 2, 3 anos, como dobrou. Mas por quê? Até questão logística e marítima, né? Os frete, só para você ter uma ideia, eu não comentei aqui, mas o frete marítimo, tá? Por baixo, se eu pegar por cabeça, é 25%. Caramba. O animal em si só, ele custa 50% da exportação.
E os outros 25 que ficam é transporte terrestre no Brasil, protocolo alimentar, sanitário, impostos aqui, ICMS de transporte, ICMS de, sei lá, entre estados, às vezes você não consegue sair disso. Mesmo a exportação sendo não tributada, né? Então, assim, o frigorífico, às vezes, ele seria o concorrente, mas não é, cara. São mercados distintos, tá? Sim. Literalmente mercado distinto. Igual o Boi China. O Boi China, ele criou o quê? Um mercado onde eu abato animal mais novo. O professor Flávio, o professor Gustavo lá do APA já falava do Boi 777, que seria o Boi China. Uhum. O que ele fez? Quando eu faço análise de abate do Brasil, só me permita voltar, Claro. é o seguinte. Se eu estou abatendo 23% o desfrute do meu rebanho, quer dizer que em média de 5 anos, ou menos, ou 6 anos, eu tenho a renovação total da minha matriz. Sim. Seria isso, correto? Então, aproximadamente, o Brasil, então, o rebanho de hoje não é o mesmo rebanho que foi em 2019, que não vai ser o mesmo rebanho de 2030. Sim. Então, olha que interessante que esse cliente, o mundo nos pediu. Acelerem, profissionalizem, entreguem mais. Qualidade, né? Qualidade, idade, animal, carne macia. É isso, cara. Então, assim, é sensacional o que tem acontecido. E você participa dessa revolução, assim como eu. A gente saiu da zootecnia analógica do final dos anos 90 para a zootecnia digital, globalizada e integrada. É verdade. Né? Evoluiu muito, né, desse tempo pra cá, né? Como eu falei no começo ali, né? A gente sempre ouvia falar, não, precisa fazer. Desde que eu entrei na faculdade, falava da rastreabilidade. E até hoje não conseguiu ainda colocar, né, do CISBOV em geral, né? Então, todos esses animais... Isso em 2002, eu já participava dessas discussões. Todos esses animais, eles têm numeração dupla, né? Brinco, bottom... Tem o leitor de bastão, tal. Cara, tudo isso tem que ter para esse animal chegar lá. Ah, e cada país, eu não sei se eu comentei, tem um código. O produtor lá tem um código dele, cada país tem um código. Então, assim, é uma coisa muito organizada. Igual tem esse negócio de código do Brasil, é mais 55, Estados Unidos é mais 1, não tem? Eles também tem esse negócio. Então, assim, existe sim todo um controle para amarrar, que é o famoso, que eles falam do ciclo pecuário de blockchain. Né, que é pegar toda a parte de rastreabilidade. Então, existe uma rastreabilidade, sim, dos animais, mas não do CISBOV. Porque é muito complicado, né? Você pega o Brasil, o tamanho que é, a diferença de fazendas que tem no Brasil, você deixar 100% rastreado, eu acho muito complicado. Eu acredito, sim, tendo incentivos, pode vir a sua realidade, né? Você pega o Paraguai hoje, meio que obrigou o pessoal a identificar os animais lá, o brinco chama caravana. O Pará meio que começou por essa linha também. E já deu um passo para trás. E deu um passo para trás, concorda? Sim. Porque existe dor. Tudo que é muito duro, se não der prazo para a pessoa se adaptar, vai sofrer. E a remuneração, porque quando começou, né? Quando lá no Pará que foi feita essa... Antes do governo, né, que foi feito ali via Curtume, eles estavam pagando mais pelo animal, então eles começaram só com a terminação, né, regra engorda, e aí depois dão um prazo para eles começarem a ver de quem compra. Exato. Então, porque o dinheiro tava mandando. Agora, quando você faz um negócio imposto ali, que você não vai ter o retorno... É só um custo maior. É um custo maior, né? Então o cara fala assim, peraí, velho, eu não tenho esse interesse, a não ser que ele me embargue e seja uma coisa punitiva. Sim. Então, nós não estamos pregando para ninguém ser contra a lei ou contra a regra, pelo amor de Deus. Mas assim, me dê motivos, quando diz o Timaya, né? Me dê motivo que eu vou lá e faço. É interesse nosso. Exatamente. Como produtor ou como consultores, né? Exatamente. E William, para encerrar aqui, se tem alguma posição, alguma coisa que faltou a gente conversar aqui, fique à vontade. Cara, do que a gente conversou aqui, eu acho que, assim, foi um monte de coisa de forma mais rasa, mas que acho que faz sentido para o grande público, né? O que me chama a atenção é o seguinte, oportunidades batem a nossa porta diariamente. Nunca feche os seus olhos para elas. O pecuarista tradicional, ele tem uma linha de trabalho. O pecuarista moderno, ou a empresa moderna de agropecuária, ela busca lucro. O que te deixa mais dinheiro por animal, por hectare ou por operação? Simples assim. Se é a exportação de gado, se organize para atender ou ser um fornecedor ou ser o exportador. Se é matrizes, foque nisso. Se eu estou em área extremamente cara, eu tenho que melhorar a recria, tá aí uma opção. Então existe, não tem uma receita. O que existe é oportunidade, tá bom? E lembrando sempre que o bolso é um principal guia de qualquer negócio. Se a conta está fechando não azul, alguma coisa não está certa. Exatamente. E gestão dos processos e gestão financeira requer controle.
de entrada, de saída e KPIs, ou seja, alguns índices básicos de o que eu tenho que olhar para saber se eu estou na direção certa ou errada. Então, medidas de direção me dão minhas metas crucialmente importantes. Então, minha meta crucialmente importante é ter 15% de lucro hoje por cabeça. Qual que é o custo da minha arroba? Não consigo ter aquela arroba, eu sei que eu não vou ter aquele lucro. Sim. Tá? Então, resumindo, o resumo do resumo é, seu negócio, ele está pautado em parte financeira, ele está pautado em lucratividade por cabeça, por hectare? Se não, reveja. Tá aqui um bom colega para poder ajudar. Obrigado. A gente pode também, com por que certeza, não, ajudar. E me coloca à disposição.